Graça e paz, queridos. Estamos começando uma nova série com o tema O Coração Misericordioso de Deus e gostaríamos de compartilhar com vocês sobre esse coração. Mas é interessante que o texto que você acabou de ler, você nota que tem uma coisa estranha, né? A história de Jonas, ela é uma história que às vezes quando a gente não conhece profundamente até a gente acha engraçado. Jonas é um profeta, talvez um dos poucos profetas em que não fala de profecia, ele vai falar sobre ele e sobre o que ele fez de errado. Você viu que Deus chegou para Jonas e pediu para ele ir pregar em Nínive, capital da Assíria. E Jonas compra a passagem e vai para Jope, lado completamente oposto ao que Deus havia mandado. E é interessante que você percebe que Jonas, ele reage dessa maneira, desobedecendo a Deus deliberadamente. E isso demonstra uma ingratidão de coração. Veja bem, por que Jonas ele foi ingrato nesse sentido e desobedeceu? Porque ele não queria que o povo da Assíria fosse salvo. Ele odiava aqueles assírios. Para ele, assírio bom era assírio morto. Ele queria que aquele povo fosse destruído, porque se aquele povo dominasse o mundo daquela época, ia ser extremamente cruel e violento com os povos que eles conquistavam. Além do mais, Jonas ele conhecia Deus, ele sabia que Deus era misericordioso, que se houvesse arrependimento, Deus não iria destruir aquele povo como ele gostaria que acontecesse. Jonas estava querendo escolher quem é que deveria ser salvo e quem não é. Isso parece horrível, né? Parece terrível para nós quando alguém desobedece a Deus dessa maneira. Mas reflita bem sobre as nossas atitudes. Como é que a gente deve reagir quando Deus nos chama para irmos anunciar o Evangelho para alguém, proclamar o Evangelho dele, por causa da sua misericordiosa? Primeiro, nós devemos reagir com gratidão profunda. Nós fomos salvos um dia. E agora Deus nos chamou para nos juntarmos a Ele, para chamar outras pessoas para ser salvas. Mas quando a gente reage diferente, quando a gente começa a olhar para as pessoas que a gente não gosta, quando a gente começa a olhar para quem a gente não tem muita simpatia, alguém que nos magoou, que nos feriu, e achar que ela não merece a salvação, a gente não prega para ela, e nós estamos fazendo como Jonas. Nós estamos deixando de ser gratos a Deus pela nossa salvação. Olhamos mais para o que a pessoa fez para a gente do que para o que Deus fez para a gente. A outra razão pela qual a gente deve reagir ao coração de Deus é com obediência voluntária. A gente precisa pregar o Evangelho às pessoas. Você precisa olhar não para aquele amigo ou amiga que traiu você, que te magoou, que te feriu, aquele familiar que te magoou, te feriu. Você tem que olhar para ele como uma pessoa que feriu você, porque era uma pessoa que está perdida. Ela é uma pessoa que não conhece ao Deus que você conhece. É uma pessoa que nunca experimentou o amor de Deus como você experimentou. Por isso você precisa compartilhar do Evangelho de Jesus para ele. Você precisa também ir a essa pessoa. É claro que para ir para essa pessoa você precisa ter uma renúncia. Renúncia do seu eu, renúncia da sua vontade, renúncia da sua raiva, renúncia da sua mágoa, para que você possa chegar a essa pessoa, pregar o Evangelho e ela ser salva. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus ele nos surpreende quando a gente faz o que Ele quer, quando a gente obedece a Ele. Ele pode fazer um milagre e restaurar até esse relacionamento. Veja bem, amados, há alguns textos que eu gostaria de compartilhar com você. Eu quero terminar compartilhando com você, que mostra que a gente deve e por que reagir. Primeiro, porque eu tenho que ser grato a Deus. Paulo vai dizer aos Colossenses assim: e sempre deem graças ao Pai, Ele os capacitou para participar da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Está lá em Colossenses 1,12, lá em 1 Timóteo 1,12, ele vai dizer: eu agradeço àquele que me deu a honra ou me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Outro versículo fala sobre a questão da obediência. O próprio Jesus é o nosso exemplo de obediência. Jesus disse: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Está lá em João capítulo 4, 34. E finalmente, amados, Gálatas 5, 24, Paulo diz assim: aqueles que pertencem a Cristo
Jesus, crucificaram as paixões, os desejos da sua natureza humana. Paixões, desejos, raiva, mágoa, ira, rancor. Paulo diz também aos romanos: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Amados, a quem você tem obedecido? A sua raiva, a sua ira, aos seus impulsos ou a Deus? Essa é a pergunta que você precisa responder e a decisão que você precisa decidir. Ou você é escravo dos seus desejos ou escravo de Cristo. Diferente do profeta Jonas, nós somos destinados a reagir ao coração misericordioso de Deus com gratidão profunda pela salvação e fazer parte da missão com obediência voluntária que vai exigir de nós renúncia. Renúncia daquilo que somos, daquilo que nos impede de obedecer a Deus. E isso é uma coisa que a gente faz passo a passo, seguindo os passos de Jesus. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate para muitos. Amém? Pai querido, abençoa os teus filhos que ouviram essa reflexão e que o Senhor possa falar profundamente ao coração deles. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tchau.